E aí o meu amigo UFO Jesus, do canal Post Disclosure World, ele fez uma entrevista com um dos psionicos, que é o James Hodgkins, que é membro do Skywatch. É um dos psionicos ligados à iniciativa Skywatch, desses milionários que estão investindo nesses contatos. E aí vamos ver um pouquinho, achei muito interessante a entrevista, vamos ver um pouquinho, um trechinho do que o James Hodgkins falou lá pro UFO Jesus. What's your perspective on our thoughts and how in its relationship to reality? Yeah, so this is a complicated, very fascinating subject. And I think it gets to, all the interest and fear and uncertainty around human-initiated contact experiences as to, what are these craft? What is being manifested? And, this still is a largely unknown area. The fact that, thought seems to be accessing some type of field, whether you want to call it the zero-point energy field or, what have you, and be able to manipulate matter and actually have physical results, whether that be seeing something in the sky or some type of tangible craft or material that ends up on the ground. Now, I also don't want to discount the fact that there are biologics that are often involved in these experiences, not always, to be clear, but even our definition of biologics, I think, needs some reinterpretation and openness to new information. There are reports, and Jake talked a little bit about the emotional experiences that he had while flying the helicopter, that not all of these craft are even necessarily occupied, but the craft themselves can be sentient, which is really asking for a redefinition of what life is. What are your preferred protocols when you're trying to make contact with non-human intelligence? So it's very person dependent. And I actually, from my team, the one we use at Skywatcher, there actually isn't a specific protocol that's used. And I know, CE5 is very popular. There's other derivations of that. I mean, for me, mine is a very open, receptive partnership. I'm basically broadcasting that, we're here in a spirit of partnership. We'd love for you to show yourselves. And then once that contact takes place, then you're able to telepathically make requests. Like, if it's at night, say, move closer to Orion, move closer to the Big Dipper, flash your lights, things like that. So that's how contact's made. Do you think that that AI coming online, if you will, and we're kind of moving so much closer to disclosure, do you think that's a coincidence, or do you think that's some kind of cosmic alignment of sorts? I'm inclined to think of it as a coincidence. I'm not, once again, I don't think ruling out any possible hypothesis is very wise at this juncture in disclosure. And so I'm open to the idea of some type of cosmic AI being a piece of this. Do you have a theory about the hitchhiker effect? Because I know a lot of you people, when they have encounters with UFOs, it doesn't stop there. They'll have poltergeist activity or stuff like that happens afterward, which I guess can fall under the umbrella of the hitchhiker effect. Do you have any, theory as to why encountering UAP leads to this kind of hitchhiker experiences? Yeah, so I think the hitchhiker effect viewed by itself is pretty scary. The fact that you're taking something home with you and there's going to be poltergeist phenomenon and things that are typically going to creep you and your family out. I think the much more common story, however, is that exposure to UAPs tends to open people up to a lot of positive experiences as well. This becomes something that is much more repeatable and a reminder that reality is a lot more interesting than we give it credit for. Now, I've heard the hitchhiker stories. I do believe them. I'm not sure what causes those for specific individuals, except for that comment I made earlier around if someone has some baggage from things that have happened in their past or preconceived notions as to what this is, sometimes the phenomenon can choose to manifest in that way. Então tá aí o James Hodgkins.
ele falando, né, que essa questão da experiência ser positiva ou negativa depende muito da bagagem que a pessoa tem na hora que ela faz esse tipo de protocolo de meditação, enfim, querendo um contato desse. E o que vem ali nesse contato depende muito do que aquela pessoa está trazendo consigo, né? Essa é a teoria aí do James. Ele diz que os contatos deles foram sempre positivos. E uma coisa interessante que dizem é que quando esses caras psiônicos, houve casos em que esses caras psiônicos estavam em contato com esse veículo para fazê-lo descer, um outro ramo de Forças Armadas enviou um pulso de energia direcionada, geralmente micro-ondas, para poder causar de fato um dano na nave, para poder fazê-la descer à força, né? E esse psiônico, ele sente isso e tem um dano permanente com ele. Então dizem que há um risco, isso não é comprovado ainda, mas pode ser que apareça em algum documento um dia, que há um risco em que, quando esse psiônico está conectado àquela nave, fazendo essa interação, e você joga uma energia direcionada nela, além da nave ser afetada, o psiônico em contato também é afetado. Então isso é uma coisa bizarra e interessante aí que tem dito. As pessoas têm dito aí que pode aparecer em algum documento daqui a pouco, nessa onda de revelações aí dos denunciantes ou do próprio governo novo aí dos Estados Unidos. E aí tá o James Hodgkins, ele diz também que não tem nenhum protocolo específico, né? Que ele simplesmente se concentra e se abre para uma conexão. Existe lá o CE5, há muito tempo que o Steven Greer fala sobre, né? Existe aquele contato humano iniciado lá do Sisto Paz Wells, que fazia lá, se não me engano, no Peru. Então tem grupos aí que faziam esse tipo de coisa há muito tempo. E que parece que eles fizeram uma espécie de salada, né, com isso. E tem vários grupos fazendo isso. E aí, inclusive, esse grupo dos Skywatchers, né? Mas parece que os militares ficaram sabendo disso há muito tempo e já usavam isso há bastante tempo aí. Não é à toa que os Skywatchers têm se baseado e contratado esses militares que faziam esse tipo de interação com esses fenômenos. Então isso é o que está em voga hoje, né? A interação da consciência humana com OVNIs é o que está sendo mais discutido no momento por cientistas, militares, esses denunciantes e esses milionários investindo aí nesses programas. Seguindo aqui, deixa eu ver o que tem pela frente. Isso é uma imagem aí do Skywatch. E o que é interessante aqui, né? As ondas de mais alta frequência são as ondas delta, que estão em vermelho ali. Então dizem que quando há uma conexão desse psiônico com o OVNI, que está ali pintado pela setinha, né? Isso é um vídeo, né? Mas aqui eu só tenho a figura. Essa onda delta ela tem um pico. Então você vê que a onda delta ela alcança as ondas gama e ultrapassa a onda beta em determinado ponto, né? A onda beta é o nosso estado do cérebro de ativo, né? Acordado. Então, quando a gente está acordado, a gente tem as ondas alfa e beta manifestando. E o delta é quando o cara está num estado meditativo profundo, como os yogis. Então, o sinal, a assinatura de cerebral desses caras para contato é quando eles atingem a onda delta, que a gente vê ali lá em determinados pontos, é a onda que tem mais o maior sinal, né, em termos de potência, ali em decibéis, pelo que está aí. Então, isso aqui seria o sinalizador do contato, e aí depois viria uma onda de gama, né? Gama é a taxa de transmissão de dados do cérebro com maior frequência, em torno, se eu não me engano, de 30 Hz. E aí depois dessa conexão em delta viria ali o laranja, né, que seria as ondas gama, e aí você estabeleceria junto com as ondas gama e beta esse contato. Então a pessoa estaria em estado profundo, mas com alta transmissão de informações, uma alta taxa de informações ali sendo transmitida. Então mais ou menos assim que eles estão falando que funciona esse contato, né? Ondas delta e depois ondas gama, junto com ondas beta.